Olá, pessoal. Bom dia. Hoje eu vou falar um pouco sobre a cauda bordaleza. Apesar de existirem muitos vídeos na internet, principalmente em relação ao preparo da cauda, acho que faltam algumas informações importantes para o uso seguro e racional da cauda bordaleza. Por isso resolvi fazer este vídeo. Em relação ao preparo, a gente vê nos vídeos o preparo de grandes quantidades de calda, geralmente, tá certo? E geralmente calda a 1% de concentração. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que a maioria dos produtores hoje utilizam a calda com a concentração menor que 1%, tá certo? Geralmente 0,5%. Mas no final do vídeo a gente vai mostrar um quadro com várias indicações para várias culturas. Então, para o preparo da calda, a gente precisa basicamente desses materiais: o sulfato de cobre, a cal virgem. Se não achar a cal virgem, eu indico a cal agropecuária, em vez da cal de pintura, cal de parede, que tem muita impureza. Então, a cal agropecuária é melhor do que a cal de pintura. Tá certo? E duas vasilhas para dissolver o sulfato e a cal separadamente, um funil, um balde, um pano para coar a solução de cal depois de diluída, tá certo? Depois de dissolvida em água, e um material de madeira para mexer no momento da mistura, tá certo? Então, para preparar 1 litro, uma quantidade menor, 1 litro de calda bordaleza, é simplesmente pegar 10 gramas de sulfato de cobre, colocar dentro de um litro de uma garrafa PET, né, com um funil, tá certo? E no outro garrafa PET você coloca 10 gramas de cal virgem ou cal agropecuária. Então, como é 1 litro, a gente coloca meio litro de água em cada um dessas garrafas PET, fecha, agita para dissolver, tá certo? Então, todos os dois produtos dissolvem água muito rapidamente, tá certo? Antigamente era recomendado colocar o sulfato de cobre numa trouxinha de madeira, deixar de molho de um dia para o outro, mas isso é porque antigamente o sulfato de cobre vinha em pedra, era difícil dissolver. Muitas vezes a gente tinha que usar até uma água mais quente para dissolver. Hoje não. Hoje o sulfato de cobre que está no mercado dissolve muito rápido, então a gente pode fazer o preparo da calda no momento da aplicação, tá certo? E depois que a gente observar que os dois produtos já estão dissolvidos, a gente vai pegar primeiro a solução com a cal, tá certo? E essa solução com cal geralmente tem algum resíduo, então a gente vai colocar um pano por cima do balde, tá certo? E coar essa solução de cal e colocar dentro de um balde de uma vasilha maior, certo? E depois a gente vai pegar a solução de sulfato de cobre e lentamente a gente vai despejando o sulfato de cobre sobre a solução de cal e mexendo sempre, tá certo? Então, quando terminar, a gente tem a calda bordaleza a 1%. Então, é muito fácil. E o ideal é realmente fazer o preparo no momento da aplicação. E 0,5%, em vez de 10 gramas, a gente utiliza 5 gramas de cada um dos produtos e mantém 1 litro de água. Então a gente vai ter 0,5%. Então é muito simples o preparo da calda bordaleza. Com relação a alguns cuidados, a gente gostaria de chamar a atenção ao seguinte: então, coar as soluções de cal e sulfato de cobre antes da mistura, principalmente a solução de cal, mas a de sulfato de cobre muito raramente ocorre impurezas, que ocorre mais no sulfato, na solução de cal. Preparar o volume de calda suficiente para ser usado em um único dia, então a gente não deve armazenar, né? A calda bordaleza ela decanta muito rápido, inclusive se ela ficar parada por pouco tempo, meia hora, ela já decanta completamente. Então, fazer o preparo na hora e já aplicar na hora, tá certo? E para calcular, a gente faz um teste. Pela minha experiência, uma planta
frutífera adulta, ela gasta de 3 a 5 litros de calda. Então, se tem duas plantas, prepara 10 litros, tem três, prepara 15 e assim sucessivamente. Preparar a calda no momento da aplicação, pelo fato dela decantar muito rápido. Pulverizar nas horas mais frescas do dia, principalmente no final da tarde, depois que o sol se põe, para que a planta está seca, né, que é importante, e a cauda ela consiga ficar ali, pelo menos, sem escorrer no primeiro momento. Então, evitar dias nublados, de chuva, evitar aplicar em plantas muito molhadas de orvalho para evitar a lavagem e o escorrimento da cauda. A cauda é uma cauda fértil e protetora, então ela é fonte de cálcio, de cobre e também de enxofre para as plantas, tá certo? E pelo fato dela ser uma cauda de contato, precisa da gente dar uma boa cobertura na planta. Então a gente deve pulverizar bem, molhar tanto a parte superior das folhas como a parte inferior. Então realmente fazer uma boa pulverização. E, de preferência, usar um espalhante adesivo. Esse espalhante vai melhorar que a cauda seja espalhada em toda a área foliar e tecidos da planta e vai aderir também melhor. Então, existem os espalhantes comerciais, que são muito mais baratos que outros produtos, né? Outros defensivos, tá certo? Ele tem uma toxicidade muito pequena e é utilizado numa quantidade muito pequena, de 0,5 a 1 ml por litro de calda. Então, quem for produtor convencional pode fazer o uso desse espalhante adesivo que vai melhorar bastante a eficiência também da calda bordaleza. E caso a pessoa esteja no manejo orgânico, eu já tive alguma experiência utilizando sabão de coco derretido, que também funciona muito bem, tá certo? E utilizar 5 gramas por litro de calda. Então, é um espalhante caseiro que funciona muito bem também. E não misturar outros produtos na calda bordaleza. Tipo agrotóxico, não deve ser misturado pelo fato da calda bordaleza apresentar um pH geralmente elevado, maior que 7, e isso muitas vezes faz com que os produtos misturados na cal, eles são muitas vezes até inativados, perdem muita eficiência. Então, evitar de misturar outros produtos, a não ser um espalhante adesivo para a aplicação da calda bordaleza. Com relação à agricultura orgânica, existe um limite, né, permitido de cobre por hectare por ano, para evitar acúmulo, principalmente no solo, que é o máximo de 6 kg de cobre por hectare por ano, tá certo? Como a gente comentou anteriormente que pelo fato da calda bordaleza ser um produto de contato, a gente deve cobrir bem todos os tecidos da planta, a gente gasta geralmente de 600 a 1.000 litros de calda por hectare por aplicação, tá certo? Então, se a gente utilizar a calda a 1% mais concentrada, quando a gente faz 2 a 3 aplicações por hectare, a gente já atinge esses 6 kg de cobre. E quando a gente faz a pulverização a 0,5, a gente pode fazer de 4 a 6 pulverizações. Então, permite, né, um número maior de aplicação. E a gente tem visto em alguns trabalhos que não é a concentração da calda que vai realmente permitir um melhor controle, mas sim uma boa cobertura, tá certo? O uso de um espalhante para aderir melhor à calda. Então a gente deve procurar melhorar a tecnologia de aplicação e reduzir essa concentração. E com isso permitir um número maior de pulverizações se for necessário. Então, com 1%, geralmente a gente faz tratamento de inverno. Então, a gente já falou sobre poda fitossanitária, poda de frutificação, geralmente feita em julho agora. Então, logo depois da poda, a gente faz a aplicação de calda bordaleza a 1%. Porém, durante a primavera, verão, quando a planta começa a crescer vegetativamente, soltar novas brotações,
a gente passa a aplicar a cauda bordaleza 0,5%. Então, a maioria das aplicações são em concentrações menores que 1%. E caso na fruticultura orgânica, na olericultura orgânica, sejam necessárias mais aplicações, a gente pode alternar a cauda bordaleza junto com a cauda sulfocálcica. Então, alternando aí a cada 30 dias, fazer o uso de uma dessas caudas. Então, isso também reduz o número de pulverizações de cauda bordaleza e a gente consegue um controle mais eficiente das pragas e doenças também, certo? Então, além de reduzir a concentração, alternar com a cauda sulfocálcica. Aqui a gente observa plantas de figueira que receberam cauda bordaleza, tá certo? Então, nessa primeira imagem, uma planta que não recebeu e que perdeu, nessa imagem à esquerda aqui, perdeu as folhas precocemente. Então, quando a planta perde a folha, os frutos não desenvolvem bem, tá certo? Então, se for fruto para doce, tudo bem, mas se for fruto para mesa, vai realmente afetar muito a qualidade dos frutos, tá certo? Então, aqui a gente vê uma planta que recebeu a aplicação de cauda sulfocálcica, cauda bordaleza, desculpa, no meio aqui, e a gente vê que mesmo os frutos que já foram colhidos, a folha ainda permanece na planta, tá certo? E aqui em cima, quando os frutos ainda estão em desenvolvimento, a gente observa que todas as folhas são mantidas. Por quê? Porque a cauda bordaleza ela controla principalmente a ferrugem, que é muito comum em figueira, tá certo? Então aqui a gente vê na primeira foto do lado esquerdo uma folha já com bastante sintoma de ferrugem que vai cair rapidamente. Aqui em cima também, tá certo? E aqui a gente observa que as folhas estão ainda boas, somente essa folha mais baixeira que está com um pequeno sintoma de ferrugem, tá certo? Então, para figo de mesa, a aplicação de um produto público como a cauda bordaleza é indispensável. E aqui a gente vê na foto do lado direito, né, frutos já no ponto de colheita e as folhas permaneceram, né, durante todo o desenvolvimento dos frutos. Então, isso é muito importante, tá certo? Então, no cultivo de figo para mesa, o uso de cauda bordaleza ele é muito comum e são feitas várias aplicações. Então, se for um sistema orgânico, por isso que a importância de você utilizar concentrações menores para poder fazer aplicações durante todo o ciclo produtivo da cultura. Aqui a gente vê o uso de cauda bordaleza em maracujá, é muito comum também, tá certo? E aqui um fato interessante, aqui a gente vê uma planta com um vigor muito grande do lado esquerdo, com a carga muito boa, e logo depois dessa fase aqui, ocorreu uma chuva de granizo e afetou completamente a área foliar da planta. Então a planta ficou muito danificada em função da chuva de granizo e os frutos, os tecidos, os ramos ficaram danificados. Então, quando acontece algum dano desse, o uso de cauda bordaleza é indispensável para ajudar na cicatrização dos ferimentos, tá certo? Para evitar contaminação com micro-organismos patogênicos. Então, a gente deve fazer uma pulverização, uma, duas, se for necessário até três, após a ocorrência desses danos, tá certo? E quando a planta perde muita folha, os frutos ficam muito expostos ao sol e acaba tendo essa queimadura, como a gente observa na parte de baixo aqui, do lado esquerdo, tá certo? Então, em maracujá, a gente também utiliza a cauda bordaleza para controle de antracnose e verrugose. Então, é bastante comum. Mesmo os produtores convencionais devem, pelo menos, fazer uma, duas aplicações, né, de cauda bordaleza por ciclo da cultura. Para até a cauda bordaleza também ajuda na resistência da planta, os tecidos ficam um pouco mais resistentes, né, à entrada de micro-organismos patogênicos, então é sempre bom, tá certo? Com relação à cultura da goiabeira, também eu já tive bastante experiência com
cauda bordaleza, e aqui eu gostaria de chamar a atenção num ponto, tá certo? Então a gente observa nessa foto do lado esquerdo, na parte inferior, acompanhando a seta, frutos com fitotoxidez de cobre. Então, na cultura da goiabeira, a gente deve utilizar, né, produtos à base de cobre até o fruto no estágio de mais ou menos 1,5 centímetro de diâmetro. Então, nessa fase aqui, a gente observa aqui na parte de cima. A partir dessa fase, com o fruto maior, ocorre é muito comum ocorrer a fitotoxidez, como a gente observa aqui. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, quando o fruto atinge esse tamanho, a gente passa a utilizar mais a cauda sulfocálcica. Muitas vezes a gente usa biofertilizantes também, para ajudar um pouco no controle, principalmente de ferrugem. Mas a gente vai ver no final deste vídeo, né, que é um dos pontos mais importantes no caso da goiaba e de outras plantas frutíferas de um modo geral, no manejo orgânico, é a gente manter a copa bem aberta, bem iluminada, bem arejada, como a gente observa nessa parte aqui, tá certo? Então, se a gente fizer esse manejo adequado da planta, aí sim as caudas vão funcionar muito bem. Mas se a planta estiver muito fechada, realmente não vai surtir muito efeito. Então, é muito importante a copa estar aberta. Pelo fato, né, de ter maior luminosidade, maior aeração, e também pelo fato que quando a gente aplicar uma cauda, todos os tecidos da planta vão ser cobertos por essa cauda, tanto na parte superior das folhas como na parte inferior também. Aí a eficiência realmente fica bem melhor. Esse slide é bem interessante, tá certo? É um experimento que eu desenvolvi juntamente com os estudantes, né, para a produção de tomate orgânico, tá certo? E essas duas fotos do lado esquerdo é o experimento a campo. Então, aqui a gente vê que as plantas, praticamente todas elas morreram, tá certo? Pela ocorrência de requeima. Porém, e a gente estava aplicando praticamente a cada 14 dias cauda bordaleza a 1%, cauda bem concentrada. Porém, o que aconteceu? Na área que a gente implantou o experimento, que era a única área disponível, era uma área de face sul, muito sombreada. Então, e o experimento ocorreu numa época também de ocorrência muito grande de orvalho. Então, a planta ficava molhada de 6, 7 horas da noite até 7, 8 horas da manhã. Então, as condições para o desenvolvimento do patógeno eram muito boas, tá certo? Então, por isso, a cauda, mesmo utilizando cauda bordaleza com uma boa frequência, 1%, a gente não conseguiu controlar o caso da requeima, tá certo? E aqui é o experimento que foi conduzido na mesma área, só que tem dentro de casas de vegetação, tá certo? Casas de vegetação coberta, com plástico por cima e nas laterais com tela de sombrite, tá certo? E a gente iniciamos as aplicações com a cauda 1% e depois reduzimos para 0,5%, certo? E a gente não teve nenhum problema de requeima, mesmo fazendo aplicações em concentrações menores, tá certo? Simplesmente pelo fato da casa de vegetação, as plantas dentro da casa de vegetação, elas não recebiam orvalho, né? Então permaneciam secas durante todo o período. Então, esse fato mostra, né, a importância do ambiente de cultivo para controle de pragas e doenças. Então, a produção de tomate orgânico, ela é relativamente simples dentro de casas de vegetação, tá certo? Então, inclusive no canal tem um vídeo sobre esse experimento falando de toda a condução desse experimento. Então, vocês podem obter maiores detalhes neste vídeo, tá certo? Mostrando a importância aí do ambiente de cultivo. Então, se esse tomate, mesmo no experimento a campo, tivesse sido conduzido numa área mais exposta ao sol, mais seca, que permitisse que o orvalho, né,
que secasse mais rápido, talvez a gente tivesse mais sucesso no experimento do campo, tá certo? Então, mostrando aí a importância do ambiente também para a ocorrência de doenças. E aqui, o outro ponto que eu acho muito importante é a tecnologia de aplicação. Então, nesse slide aqui, a gente vê dois tipos de pulverizador, né? Pulverizador costal e aqui um pulverizador, na parte de baixo aqui, um pulverizador que a gente, na nossa região, a gente chama de capeta, mas que é o mesmo pulverizador que a gente vê aqui no canto do lado esquerdo de baixo, tá certo? Acompanhando a seta. É o pulverizador manual, nesse caso aqui, da marca Trap, certo? É um pulverizador com um pistão, então uma pessoa fica bombeando esse pistão e tem uma mangueira bem comprida, mangueira de 50 até 100 metros, né? E a outra pessoa vai passando dentro do pomar ou dentro da área cultivada, fazendo as pulverizações. Então, evita, né, que a pessoa fique com o peso do pulverizador costal nas costas, tá certo? E outro fato também é que a pressão de pulverização no costal é muito menor. E aqui no meio a gente vê o capeta, né, ou pulverizador manual Trap, né, fazendo a pulverização, uma pressão bem maior, uma cobertura bem maior, e a pessoa pode ficar mais distante. Então, se houver alguma deriva, essa deriva vai ser muito mais difícil de atingir o aplicador. Então, nesses dois slides aqui de cima, nessas duas fotos, né, a gente está fazendo um teste com água. Não é produto químico, não é calda nem nada. Simplesmente a água para mostrar a eficiência de cobertura de um pulverizador em relação ao outro. E aqui a gente observa, né, o mesmo pulverizador capeta ou o trap, né, a facilidade. A pessoa pode amarrar um bambu, né, fazer uma haste aqui, e ela consegue, com esse pulverizador, pulverizar plantas altas, goiaba, mangueira, abacateiro, né? Então é muito interessante. E o costal não daria para fazer essas pulverizações, porque quando a gente aponta a caneta, né, do costal para cima, a deriva na gente é muito comum, tá certo? E com esse caso aqui, se você pegar um bambu maior, você consegue atingir plantas com uma copa alta, né? E consegue fazer uma boa cobertura de toda a planta, tá certo? E aqui é o sistema, né? A gente tem uma cauda, a gente coloca uma válvula dentro dessa cauda aqui, uma pessoa vai bombeando e a outra vai pulverizando. Então, permite uma melhor cobertura, esse tipo de pulverizador, evita deriva no aplicador, então é uma boa opção para agricultores familiares, né, em substituição ao pulverizador costal. E aqui a gente observa adaptações, né, feitas por fruticultores na nossa região. Então aqui a gente vê o mesmo pulverizador, né, o capeta ou o trap, né, aqui dentro, em cima da carroça, o tanque com a cauda de aplicação, tá certo? E aqui a gente vê a pessoa aplicando. Então, um em cima da carroça fazendo o bombeamento e outra com a pessoa com a caneta, né? Ou a haste, né, de aplicação. E aqui um pomar de maracujá que estava sendo aplicado, tá certo? Então, o animal fica longe da pulverização, quem está bombeando fica longe também, tá certo? A pessoa que está com a haste ou a caneta que fica, né? Então, a pessoa aí realmente tem que ter todo o equipamento de proteção. Então, é uma adaptação muito boa feita por fruticultores da nossa região. E na parte de baixo aqui, a gente observa do lado direito aqui que a pessoa, o fruticultor, né, adaptou o motor 2 tempos. Então, elimina a pessoa que ficava fazendo, bombeando, né, o pistão, e aqui um motor 2 tempos, tá certo? Então, são adaptações feitas por fruticultores na nossa região para ter uma maior eficiência e maior rendimento de aplicação de caldas e de outros produtos na fruticultura. Então, também é uma boa opção. Bom, pessoal, a gente está falando sobre a cauda bordaleza, mas eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos para aumentar a eficiência do uso da cauda, tá certo?
Então, o primeiro ponto é o plantio de plantas frutíferas em área bem expostas ao sol. Então, eu venho falando isso o tempo todo. No experimento agora que eu mostrei de tomate, né? A importância da exposição da planta ao sol. Se tiver orvalho, esse orvalho vai secar mais rapidamente, né? A importância de podas de abertura de copa e podas fitossanitárias, como a gente já abordou nesse canal também, para ter uma maior aeração e luminosidade da copa, ventilação, também o orvalho, se for o caso, secar mais rápido, né? Durante os primeiros períodos da manhã. Então, isso tudo desfavorece, né, os micro-organismos patogênicos. E aí sim, com a aplicação da cauda bordaleza, a gente vai ter uma eficiência. Se a gente não tomar cuidado com essas medidas preventivas, certamente a cauda bordaleza, outra cauda, inclusive agrotóxicos, não terão a mesma eficiência, tá certo? Outro ponto é nas linhas de plantio, né, das plantas frutíferas, né, manter sempre limpo, roçada, né, para permitir uma aeração também, uma ventilação melhor ali das plantas. Então, esses são pontos, né? Além, como a gente já abordou em outros vídeos, né, fazer uma boa adubação das plantas, sempre que possível fazer uma boa adubação orgânica, tá certo? Ou uma adubação organo-mineral. E também, quando for utilizar a irrigação sob copa, como a gente está vendo na imagem do lado direito aqui. Para evitar que as folhas, os frutos, né, sejam molhados durante as irrigações e lavar, né, os produtos aplicados, né, e também criar um microclima favorável para pragas e doenças. Então, essas são as recomendações básicas para que a gente possa, né, ter um controle mais eficiente de pragas e doenças, principalmente na agricultura orgânica, quando a gente não pode utilizar os agrotóxicos, né? Então, se a gente fizer essas medidas preventivas juntamente com a cauda bordaleza e cauda sulfocálcica, a gente sim vai ter um bom controle das pragas e doenças. E aqui eu coloco como sugestão para a pessoa fazer uma consulta, né? É um material do Ministério da Agricultura, que chama Fichas Agroecológicas, né? Então, essa ficha aqui é relativa à aplicação de cauda bordaleza em plantas frutíferas. E aqui tem uma recomendação da cauda bordaleza para várias fruteiras, tá certo? E aqui está a doença, alvo para controle, a quantidade de sulfato de cobre, a quantidade de cal virgem para o volume de água, o volume fixo aqui de 20 litros, tá certo? Então, a gente observa aqui que a maioria das recomendações aqui estão menor que 1%. Então, essa primeira aqui está de 0,5% a 1%. Aqui de 0,3% a 0,5%. 0,3% a 0,6%. E assim sucessivamente. Então, se a gente for observar e fazer as contas aqui, a maioria dessas caudas bordalezas, né, indicada para essas culturas está na concentração menor que 1%. Então, por isso que se for fazer alguma pulverização, consultar esses materiais ou fazer a aplicação inicialmente com a cauda menos concentrada, 0,5%, como a gente indicou. Aqui é a continuação da tabela, né, mostrando novamente, tá ok? E as concentrações. Então, geralmente, as concentrações estão menores que 1%. Então, depois vocês podem acessar esse material no Ministério da Agricultura para ter uma noção em relação à cultura, qual a dose utilizar e qual a doença que elas realmente controlam. Aqui é uma outra cartilha, né, uma outra ficha agroecológica, também lá do Ministério da Agricultura, mas é para o uso da cauda bordaleza em hortaliças, tá certo? Então, a gente observa aqui várias culturas, tá certo? As doenças que são indicadas para o controle, a quantidade de sulfato de cobre, de cal virgem e a concentração. Então, a gente observa aqui que a concentração, praticamente todas, a maioria, né, está menor que 1%. Então, são poucas indicações para 1%.
e continuando a tabela aqui para outras culturas, outras hortaliças, né? E a gente observa aqui as concentrações. Então, concentrações até 0,15%, né? Então, com essas concentrações menores, a gente, no manejo orgânico, a gente consegue fazer maior número de aplicações por hectare e, assim, um melhor controle. Então, são materiais também indicados para consulta aí, para vocês terem uma noção melhor, né, de como utilizar a cauda bordaleza para outras culturas. Com relação às considerações finais, eu gostaria de chamar a atenção que a cauda bordaleza é pouco tóxica, mas deve-se evitar excessos, tá certo? Inclusive, apesar de ser pouco tóxica, quando for aplicado, o ideal é que use equipamento de proteção, com luva, com máscara, porque o cobre pode irritar a pele, os olhos, e a gente deve sempre estar protegido, né? O uso excessivo de cauda pode provocar, né, um acúmulo de cobre no solo e também causar fitotoxidez na planta, é o outro ponto. E com relação à frequência de aplicação, vai depender muito da cultura, da fase de desenvolvimento da cultura e das condições climáticas no momento da aplicação. Se está num período mais seco, de mais chuva, com temperaturas maiores, então varia muito. Então a gente tem que consultar alguns materiais para ver realmente a indicação para aquela cultura, para aquela fase, tá certo? Com relação à agricultura orgânica, a gente já comentou que 6 kg por hectare por ano de cobre, e o uso, no caso de agricultura orgânica certificada, precisa, né, da autorização da certificadora, tá certo? Que é o organismo de acreditação da conformidade, ou do OCS, Organismo de Controle Social. Então, precisa da autorização desses dois organismos para fazer a aplicação. Por quê? Porque no sistema orgânico, a certificadora ela vai pedir que os produtores certificados adotem todas as medidas preventivas antes de utilizarem as caudas. Então, essa que é realmente a indicação correta, tá certo? E sempre que possível, usar caudas menos concentradas, tá certo? E adicionar espalhantes adesivos para melhorar a eficiência do uso da cauda. No caso de agricultura convencional, pode usar os espalhantes comerciais, e no caso da agricultura orgânica, o sabão de coco é um bom espalhante, eu já tenho essa experiência com o uso dele, mas tem outros espalhantes indicados, tá certo? E aplicar preferencialmente a cauda bordaleza nas horas mais frescas do dia, principalmente na parte da tarde, no final da tarde. E sempre que possível, gente, antes de aplicar a cauda em uma determinada cultura, fazer um teste com poucas plantas. Então, vamos supor em floricultura, a pessoa está lá com a planta que foi podada recentemente, então, ou está com a planta que está apresentando alguma podridão, faça a aplicação em poucas plantas, numa cauda de concentração menor, eu sugiro em uma concentração de 0,5%, e avalie ali durante uma semana se tem algum problema de fitotoxidez ou não, tá certo? Então, apesar das indicações na literatura, como a gente viu anteriormente, pode ser que em determinado temperatura, umidade relativa muito baixa, a planta pode reagir de maneira diferente. Então, a gente tem que tomar esses cuidados aí. Mas a cauda bordaleza sim um bom produto fitossanitário para ser utilizado tanto na agricultura convencional como na agricultura orgânica ou agroecológica, tá certo? Bom, pessoal, por hoje as informações que eu gostaria de passar para vocês são essas. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Obrigado.